Ok, pessoal. Já nessa prática que nós vamos fazer, simulada, vamos estudar aí o comportamento do motor shunt sob carga, tá bom? Então, neste ensaio serão verificadas as características do motor shunt, quanto à velocidade, o torque e as respostas com carga, bem como a corrente de armadura. E como estudado na teoria, o motor shunt pode atingir velocidades perigosas em certas circunstâncias, né? Uma delas é perder o campo. Então, temos que evitar com que o motor shunt, né, ele perca o campo, porque isso pode levá-lo a atingir velocidades perigosas que podem danificar fisicamente o equipamento. Então, nós vamos, nos procedimentos, executar essa ligação. Então, vamos aqui, vamos colocar aqui. Esse é o nosso motor gerador CC. A ligação que deve ser feita é a seguinte, da fonte passa pelo amperímetro e vai para a ligação série entre o enrolamento shunt e o reostato de campo. Então, eu vou precisar fazer a ligação série aqui, entre quem? A ligação série, ela se dá entre aqui a bobina shunt, que é uma bobina de 120 volts 0,4 amperes, e o reostato, que eu controlo por esse dial aqui. É uma resistência que vai me fazer eu controlar a corrente que passa pelo meu enrolamento de campo shunt, para que eu possa controlar, né, esse campo e aí controlar a velocidade do equipamento. Então, observe que a ligação do VCC vai para o amperímetro, inicialmente. Então, eu vou ligar aqui do VCC para o amperímetro. Primeira ligação. Depois, o amperímetro vem aqui para o pino oposto ao 6, lá no reostato, que é o 8. Então, vai vir para cá, para o pino 8. Eu não estou gostando desse fio atravessando, então eu vou passar ele por cima, tá certo? Assim, Ok, para o pino 8. E aí, do pino 8 vai em paralelo com o pino 1. Né? E o pino 6 em paralelo com o pino 2. Ele não está exatamente igual aqui, tá? Bom, mas então o que é que nós vamos fazer? Basta a gente verificar que o nosso shunt está em série com o reostato e esse ramo está em paralelo com a armadura. Então o que nós vamos fazer? Esse ramo aqui está em paralelo com a armadura. Observe aqui. Aqui, em paralelo com a armadura. E eu estou inserindo a minha fase, o positivo, aqui no pino 8. Então, meu negativo tem que vir aqui do outro lado do paralelo, observe. Eu tenho que alimentar o paralelo dos dois lados, né? Alimentei com o positivo o paralelo do lado direito, observe que está em paralelo, e vou alimentar o negativo aqui com o paralelo do lado esquerdo. E aí nós temos a ligação shunt do nosso motor. O voltímetro, conforme aqui nós vemos, pega a tensão de alimentação. Então eu vou só mudar aqui a cor da fonte, vou colocar um azul mais escuro e vou pegar aqui a alimentação da fonte. Né? Esse meu voltímetro é 1, vai me controlar aí me exibir, né, a tensão da fonte. Ok, fizemos a ligação aqui do meu motor CC na configuração shunt com reostato para controle de corrente de campo, ok? Então, o que nós precisamos fazer agora? Agora nós vamos ligar o shunt, né? Quando eu ligar aqui a fonte CC, o meu motor já vai girar, ok? E agora eu vou sair dessa tela aqui que eu mostrei a ligação e vamos trabalhar no ensaio de carga desse motor, tá bom? Então, o que ele pede aqui, Ele pede que a gente lentamente ajuste o reostato, né, colocando 1.800 RPM no tacômetro e preencher, a tabela abaixo. Então vamos olhar, você pode dar um pause e ler com mais calma isso aí, mas eu vou ser mais objetivo, tá bom? Então ele quer que a gente chegue nessa primeira situação, um torque de 0, 1.800 RPM, e a partir daí eu vou aumentando o torque.
Então é isso que eu vou fazer, ó. Vou o torque aqui, ó, levar ele para zero, tá? Levar o torque para zero. Ajustar o reostato para me dar uma velocidade de 1.800 RPM. Então ele tem 1.500. Eu vou controlar o campo que está sendo, a quantidade de campo que está incidindo na armadura por esse reostato, ó. E eu controlo a velocidade desse motor, tá certo? Então observe lá, ó. Eu estou aumentando a resistência. A minha velocidade lá está aumentando, ó. Eu vou fazer um ajuste fino agora para 1.800, né? Ele quer que seja 1.800 RPM. Então vamos fazer esse ajuste fino. Para 1.800 RPM. Esperar estabilizar. Está um pouquinho abaixo ainda. Se eu caminho um pouquinho mais, acho que passei agora. Vamos ver agora se fica 1.750. Ainda preciso aumentar um pouquinho aqui. Acho que tá bom agora. Vai ficar um pouquinho maior, né? Tá ótimo. 1.796. Então, vamos verificar o que que nós temos de medidas, tá, pessoal? Então, um torque de 0 Nm, ó. Ajustamos a velocidade para 1.796, né, aproximadamente 1.800 RPM. E aí nós temos ó, a tensão de alimentação do motor shunt, 118,5 volts, uma corrente de quase 1 ampere, uma potência de 118 watts. E aí nós obtivemos aqui ó, essa primeira linha para esse nosso motor CC, tá bom? E aí vamos aumentar agora o torque para 0,35, né? E vamos ver o que acontece com a corrente e com a velocidade. Então, 0,35, depois 0,7, ok? Então, inicialmente aqui eu vou agora aumentar o torque para 0,35, que é a segunda linha da tabela, ó. Vamos aumentar o torque. 0,36. E aí você vai preencher a próxima linha da tabela. Qual a velocidade para essa condição? 1.736 RPM. Observe que variou não tão abruptamente, tão bruscamente como o motor série, né? Então nós temos aí essa corrente, a corrente subiu, né? Aumentei o torque, foi para 1,6 amperes, tensão e potência de entrada. Vamos para a próxima configuração, 0,35, agora 0,7 de torque. Então vou aumentar agora para 0,7, ó. Aí, 0,72 está ótimo. Então, para 0,7 de torque, nós vamos ter aí, ó, 1.679 RPM, corrente maior também, 2,27 amperes, 265 watts de potência de entrada, 116,5 a tensão de alimentação da máquina. Próxima linha, 1 Nm. Então, vamos passar aqui, ó, estamos preenchendo essas linhas, tá? Então, 1 Nm. Vamos lá ajustar aqui o torque agora para 1 Nm. 0,97 eu acho que está bom, já fica bom. Então, para 1 Nm, nós vamos ter aí ó, 1.639 RPM, uma corrente um pouco maior, 2,73 amperes, uma potência de entrada maior, 317 watts, porque nós estamos aumentando, né, a carga na ponta do eixo do motor. E vamos agora para a condição próxima do limite, né, desse equipamento, do motor. Então vamos para um torque de 1,4 Nm agora. Então, torque de 1,4 Nm.
Vamos fazer esse ajuste. 1,4 Nm. Vamos esperar a velocidade aí se estabilizar. Então, nós temos aí 1.553 RPM para 1,4 Nm de torque. Temos 3,7 amperes, né? 3,7 amperes. Desses 3,7 amperes, uma parte vai estar vindo para a armadura, provavelmente vai ser um pouco maior do que 3 amperes, e uma outra parte, 0,4 amperes, vai estar vindo aqui para o enrolamento shunt, e ele está um pouco sobrecarregado. Você nota que a corrente aqui era para ser no máximo 3,4 amperes, né? Se eu tenho 3 amperes vindo para a armadura e 0,4 vindo para o campo, a corrente de entrada era para ser 3,4, né? Está dando 3,7, esse meu motor está sobrecarregado nessa condição. Muito bem, observe que a velocidade, ó, não variou tanto, né? Então, foi aí de 1.800, que a gente começou na primeira condição, para 1.553 RPM, nessa condição acima da nominal, né? Então, observe que ele tem uma regulação melhor de velocidade, né? A carga varia de 0 até o limite e a velocidade não oscila tanto. Se você precisa de um motor que te dê torque, né, com um controle de velocidade, que você ainda pode controlar aqui pelo rheostat de campo, e que tem um bom comportamento de velocidade, né, sem muita queda com as variações de carga, esse motor CC é um motor que pode atender, né, é um motor a ser considerado, tá bom? Vamos ver o que mais diz aqui no roteiro. Aí você precisa pegar esses dados que a gente acabou de gerar do nosso motor na tabela e plotar o gráfico, ó. Velocidade no eixo Y, torque no eixo X, e aí você plota esse gráfico. Pode ser com Excel, Octave ou a ferramenta que você achar melhor. E aí pode calcular a regulação de velocidade, né? Então o RPM sem carga a gente viu que é 1.800, e a carga nominal ele quer que a gente considere 1 Nm, né? Que é a carga aqui para essa configuração aqui, ó, essa velocidade aqui, antes da última, tá bom? E aí você calcula a regulação de velocidade, observe que vai ser muito menor do que a regulação de velocidade do sério, ou seja, a variação de vazio a plena carga da tensão é muito baixa, ok? Mais uma vez, nós não vamos fazer o ensaio, né, de rotor bloqueado, tá? Para ver o torque máximo de partida, não vamos fazer, ok? Então, para essa prática é suficiente a gente preencher a tabela e traçar o gráfico do comportamento de carga desse motor, tá bom? Motor série shunt. Então vamos ficar por aqui, pessoal.